Essa saga quase destruiu Dragon Ball e salvou tudo ao mesmo tempo. A saga Buu não foi apenas mais uma fase de Dragon Ball Z. Ela quebrou regras, mudou o tom da série e divide os fãs até hoje. Mas o que quase ninguém percebe é que Buu foi o vilão mais perigoso já criado. E não estou falando apenas de força, mas do caos puro que ele representa. Vamos mergulhar fundo nisso. Depois da derrota de Cell, o mundo respirava um ar de tranquilidade. 7 anos de paz. Gohan na escola. Vegeta tentando se adaptar a uma vida sem seu rival. E Goku? Bem, Goku estava treinando no outro mundo. Mas essa paz era uma ilusão. Uma calmaria antes da tempestade mais imprevisível de todas. Uma antiga entidade, um ser criado eras atrás com um único propósito: a destruição, estava prestes a despertar. Majin Buu. E aqui já temos a primeira grande quebra de paradigma. Buu não pensa. Buu não planeja. Buu apenas existe. Pense nos vilões que vieram antes. Frieza era um tirano galáctico, um conquistador com um império. Sua maldade era calculada, movida pela ambição de poder e imortalidade. Cell era a busca pela perfeição, uma criação científica com um objetivo claro: provar sua supremacia absorvendo os mais fortes. Eles eram ameaças que podiam ser compreendidas, com motivações que, embora malignas, seguiam uma lógica. Majin Buu era diferente. Sua primeira forma, o Buu gordo, era como uma criança com o poder de um deus. Ele transformava pessoas em chocolate, não por maldade, mas por diversão. Ele destruía cidades porque achava os sons das explosões engraçados. Essa falta de um propósito claro, essa natureza puramente caótica, foi o que tornou o Buu tão aterrorizante e desestabilizador para os nossos heróis. Eles estavam acostumados a lutar contra o mal, não contra a própria entropia. Esse foi o maior erro dos guerreiros Z. Tentar entender Buu como um inimigo comum. Eles tentaram usar estratégias, mediram seu poder. Mas Buu era um erro vivo na realidade. Cada vez que ele mudava de forma, sua personalidade, moral e nível de ameaça se alteravam drasticamente. Do Buu gordo e infantil, passamos para o Super Buu, um ser de pura arrogância e impaciência. Depois, para as suas formas absorvidas, que combinavam sua força com a inteligência de Gotenks e Piccolo e a sabedoria de Gohan. E finalmente chegamos ao Kid Buu, a encarnação original do caos. Um demônio primal, sem qualquer resquício de consciência, cujo único instinto era aniquilar tudo. Essa constante mutação fez com que os heróis estivessem sempre um passo atrás, quando eles finalmente encontravam uma maneira de lidar com uma versão de Buu. Ele evoluía para algo completamente novo e ainda mais perigoso. Essa imprevisibilidade é a verdadeira essência da saga, e é aqui que o tom da série muda para sempre. A saga Buu marcou o momento em que Dragon Ball deixou de ser apenas sobre lutas épicas para ver quem era o mais forte. Virou uma história de sobrevivência desesperada. O planeta Terra é destruído, não danificado, não ameaçado, mas completamente aniquilado em um piscar de olhos. Quase toda a humanidade é extinta. A escala da destruição foi algo nunca antes visto. Pela primeira vez, os heróis falharam, e falharam repetidamente. Vegeta se sacrifica em uma explosão de poder e orgulho, um ato heróico que no final se prova inútil. Gohan alcança seu potencial máximo e domina a luta, apenas para ser enganado e absorvido por um truque barato.
Gotenks, a fusão de duas crianças superpoderosas. Era a esperança da Terra, mas sua arrogância e imaturidade custaram chances preciosas. Essa saga nos mostrou a falibilidade dos nossos ídolos. Goku, o herói definitivo, comete talvez seu maior erro. Ele tem a chance de derrotar o Buu Gordo com o Super Saiyajin 3, mas decide não o fazer. Ele queria que a nova geração Goten e Trunks resolvesse o problema, uma decisão nobre, mas que subestimou a verdadeira natureza do caos que Buu representava. Essa escolha teve consequências catastróficas, levando à morte de quase todos e à destruição do planeta. Poder sem responsabilidade, como essa saga nos ensina de forma brutal, não salva ninguém. É por isso que as fusões se tornaram o ponto central. A dança Metamoro e os brincos Potara não eram apenas novas técnicas legais, eram símbolos de desespero. Era um reconhecimento de que, individualmente, ninguém era páreo. A união se tornou a única saída. A fusão de Goku e Vegeta em Vegeto é o auge disso, o orgulho sendo deixado de lado pela necessidade de sobrevivência. Vegeto era tão absurdamente poderoso que ele brincou com Super Buu, mas até ele, em sua arrogância, cometeu um erro ao se deixar absorver para resgatar os outros. O que, ironicamente, levou ao nascimento da forma mais perigosa de Buu. O final da saga é uma obra-prima do simbolismo. Kid Buu não é derrotado por um único guerreiro superpoderoso em uma luta 1 contra 1. Ele é derrotado pela energia combinada de todo o universo. A Genkidama final, alimentada não só pelos amigos de Goku, mas por toda a população da Terra recém-ressuscitada, é a resposta definitiva ao caos, a união universal contra a destruição solitária. E quem dá o golpe de misericórdia? Goku, mas só depois de uma luta brutal onde Vegeta, mesmo sabendo que não podia vencer, se coloca na linha de frente para ganhar tempo. Até mesmo o Mr. Satan, o personagem cômico, tem um papel crucial ao convencer a humanidade a doar sua energia. Cada um contribuiu. É por isso que a saga Buu é tão divisiva e, ao mesmo tempo, tão genial. Alguns fãs odeiam o tom mais leve e cômico do início, as piadas, o grande Saiyaman. Outros amam a liberdade criativa, as fusões, o Super Saiyajin 3 e a quebra constante de expectativas. Mas uma coisa é fato: sem a saga Buu, Dragon Ball não teria evoluído para o que é hoje. Foi ela que introduziu conceitos que se tornariam a base para Dragon Ball Super, como deuses, universos e uma escala de poder que ultrapassava tudo que já tínhamos visto. Buu não foi apenas um vilão. Ele foi um evento cataclísmico que forçou o universo de Dragon Ball a se redefinir. Ele nos ensinou que a força bruta nem sempre é a resposta, que a união pode superar o poder individual e que até os maiores heróis podem cometer erros devastadores. Foi o fim de uma era, o capítulo final de Dragon Ball Z, mas também o começo de algo muito maior. Um final que celebrou não apenas a força de um indivíduo, mas a força coletiva de toda a vida. Se você curte análises profundas de Dragon Ball sem enrolação, que vão além do quem é mais forte, se inscreve no canal agora. Isso ajuda muito o projeto a continuar crescendo e trazendo mais conteúdo assim. E fique ligado, porque no próximo vídeo eu vou explorar um cenário alternativo assustador. E se Vegeta não tivesse se sacrificado? Como a saga terminaria? Você não vai querer perder.